Fala, galera do canal do Falso 9. Estamos chegando aqui para uma live nesse sábado, dia 20 de dezembro de 2025. Está acabando esse ano maravilhoso de 2025. Como vocês podem ver aqui atrás, estou de mudança, né? Estou de mudança. O apartamento está o caos aqui, né? Mudança definitiva para o Rio de Janeiro, né? Agora com família. Que bom, né? Que bom que não estaremos mais separados daqui para frente. Convido vocês a deixarem o like nessa live que vai repercutir os nomes que têm sido falados no mercado da bola, tá? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente acabou de bater 120 mil inscritos. Cara, nem nos meus melhores sonhos, tá? A gente chegaria a 120 mil inscritos. A meta de 2026 vai ser 200 mil inscritos, né? Já é realidade, pensar em 200 mil inscritos, aos poucos deixando aquela aura de canal pequeno para continuar tendo a intimidade que a gente construiu, né? E modéstia à parte, eu acho que poucos criadores de conteúdo criam um vínculo tão genuíno com os seus membros e inscritos como eu, né? Talvez esse seja o grande diferencial aqui do canal. E cada vez mais isso vai continuar acontecendo, mesmo com um canal maior, porque esse é o nosso diferencial, isso nos trouxe até aqui. E agradeço muito a todos vocês. A meta de 2025 era 120 mil inscritos, e agora a gente vai atrás de botar uns de lambuja, como diria o Baixo, né? Colocar uns 5 mil aí, 3 mil de lambuja até o fim do ano. Essa é uma temporada mágica, né? E esse é um canal que, diferente da maioria, os resultados em campo impulsionam o engajamento, não o contrário, né? E não o contrário. Então, eu lembro que eu li durante essa má fase, dessa ótima fase do Flamengo, durante resultados ruins, falando, o falso 9 sempre passa pano para os técnicos, ele sempre está do lado errado da história. Sendo que eu passava pano por Rogério Ceni, né? Por Dorival Júnior, técnicos campeões, né? Tá aí, né? Lado errado da história. Estamos aí, ganhamos tudo. O Mundial era uma cereja no bolo, né? Não deu, mas a gente está cada vez mais perto. Eu acho que isso fica provado. Dessa vez a gente chegou mais perto ainda do que em 2019, e o Flamengo vai chegar cada vez mais perto se continuar fazendo o baita trabalho que faz, tá? Convido vocês a se matricular com 20% de desconto utilizando o cupom FALSO9 na comunidade impressionadora da Hashtag Treinamentos. A Hashtag Treinamentos é a maior empresa de treinamentos da América Latina e eles lançaram uma verdadeira Netflix do mercado de trabalho. A comunidade impressionadora da Hashtag te traz ali todos os cursos, desde o nível mais básico até o super avançado, em todas as principais valências do mercado. Então, tem Java e Python, tem linguagem de programação, né? Tem Excel, tem Power BI, tem até inglês, tem cursos de todos os níveis, tudo o que você precisa no mercado de trabalho, tudo isso da mesma ferramenta, por um preço só, que está numa promoção para os inscritos aqui do canal que usam o cupom FALSO9, o cupom FALSO9 por extenso te garante 20% off na comunidade impressionadora, tá bom? Da Hashtag Treinamentos. Lembro vocês que tem uma enquete rolando aí, tá? Tem uma enquete rolando aí. Deixa eu abrir aqui as opções da enquete, porque eu já me esqueci, eu mesmo formulei e eu mesmo também já fui capaz de esquecer, né, o que eu coloquei na enquete. Então, a enquete é a seguinte: na sua opinião, qual deve ser o modelo de investimentos do Flamengo para 2026? Tá? Letra A, salto de patamar como foi em 2019. Em 2019, o Flamengo investiu em vários jogadores jovens para serem titulares, né? Então ele investiu em Arrascaeta, tinha 24 anos ou 25, Gabigol, que tinha 22 anos, Bruno Henrique, eu acho que tinha 27 anos, Rodrigo Caio, que tinha 25 anos. Fez investimentos em jogadores jovens
que chegassem para ser titular. Tá? Esse foi o modelo daquela temporada. Letra B, manutenção do time, afinal de contas é um time campeão, e nomes pontuais. Tá? Letra C, investir em garotos, como o PSG, o Chelsea, e nacionalmente quem fez isso foi o Palmeiras, né? Investindo em jogadores com média de idade baixa. Ou, letra D, e eu sei lá, hashtag fora falso 9, tá? Mandando um beijo para todo mundo que está aqui. Meu irmão Tosaflá por aqui. Daqui a pouco eu vou botar a tela do vídeo de ontem. Quem não viu o vídeo de ontem, a gente projetou lá todas as posições que o Flamengo precisa reforçar de acordo com a minha concepção, com a minha opinião, tá? A gente vai começar uma série de vídeos que deve começar amanhã, já sugerindo um jogador por posição. Dessa vez eu vou sugerir assim, um intangível, só para a gente ter de espelho, um caro e um barato, tá? Tentar fazer isso. Um intangível, um caro e um barato, dentro daquilo que o Flamengo precisa, tá bom? Dentro daquilo que o Flamengo precisa. O primeiro vai ser o goleiro, tá? Notícias dizem que o Flamengo negocia com o Brasão, mas se eu bem conheço a turma que trabalha lá, dificilmente isso está fechado em um só nome, tá? Deve haver aí alguns nomes ali na mesa para negociação. Beijo pro Tosa, José Roberto por aqui, Gabriel Souza, Vitor Lobato, Igor Portela, grande Igor Portela, Israel, o Joel Naegli, Pedro Prime, etc. Então vamos lá. O Leonel Bahia mandando superchat, obrigado, Leonel. Falando, você acredita no Arias no Fla? Vale a pena? Cara, vamos começar a colocar aqui na tela. Tá? Eu criei, só para não tirar o nosso parceiro importante do canal, eu criei essa interface aqui. Tá meio poluída a tela, mas é legal porque dá para ver as posições que o Flamengo precisa, tá? Vão falando todos os jogadores que estão sendo especulados aí, que a gente vai posicionando dentro do quadrante e dizendo aqui se é necessário, se não é, tá? Vai ser uma live com essa pegada. Então, a pergunta do Leonel, você acredita no Arias, no Fla? Vale a pena? Começando pela segunda pergunta, vale a pena? Muito. Muito. Tá? Estamos falando do cara que era o melhor jogador do Brasil há 2 ou 3 anos seguidos. Não tenho a menor dúvida de que vale a pena, né? Nenhuma dúvida de que vale a pena. Ele é um jogador que tem um caráter decisivo, que é um cara que também, ao mesmo tempo de ter esse caráter decisivo, é um cara aparentemente muito de grupo, né? E além disso, é um cara que teve adaptação ao futebol brasileiro muito clara, né? E tem ali uma possibilidade até de jogar em 1000 posições, né? Então, colocaria o Arias aqui. O Arias, ele também tem espaço dentre as posições que o Flamengo precisa. Porque uma coisa que eu prezo aqui, uma coisa que eu estou prezando aqui, é que, assim, cara, não adianta você precisar sair para comprar picanha e voltar com azeite, entendeu? Então, na minha opinião, ele orna com aquilo que o Flamengo precisa, e aí se orna com o que o Flamengo precisa, aí, de fato, é o que o time tem que investir mesmo, tá? Pô, saiu, né? Espera aí. Pronto. Coloquei o Arias aí, tá? Então o Arias ele combina com uma das posições, né? Então o Flamengo precisa de 5 posições, na minha opinião, tá? 3 delas reforços quantitativos
e 2 delas reforços qualitativos. O Flamengo precisa de um goleiro, isso é um reforço quantitativo. Por quê? Porque só tem um de bom nível, que é o Rossi, mas só tem um. Todo mundo que vai chegar para ser quantitativo pode dividir, pode ser uma pessoa que vai brigar para ser titular, tá? Não tô querendo contratar uma reserva para nenhuma posição. Zagueiro canhoto, tá? Então vamos lá. Goleiro, um goleiro bom com os pés, com leitura de profundidade, segurança e possivelmente jovem. Zagueiro canhoto com capacidade de construção, consciência tática, duelos aéreos abaixo de 25 anos. Volante, pivô, né, que sabe jogar de costa, capacidade de construção, vigor físico, cubra mais área, abaixo de 25 anos, desejável que seja canhoto e que tenha pelo menos 1,80 m, tá? Ponta esquerda, tá? Boa relação com bola, habilidade de espaço curto, capacidade de decisão, capacidade de drible, ataque ao espaço, alta participação em gols, abaixo de 25 anos. Eu acho que esse é o único ponto onde o Arias perde, né? O Arias, eu acho que não tem... ele tem 28 anos. 28 anos, ele é 97, então ele vai fazer 29 na próxima temporada. Mas acho que dá para abrir uma exceção. Ele pode jogar do lado esquerdo, pode jogar do lado direito, pode jogar como 10, pode jogar como 9, pode jogar em 1000 posições, né? Então, é um cara realmente que seria de uma valia absurda para o elenco. Acho que é simples ou que vai acontecer. Não acho que é simples e nem acho que vai acontecer. Se o Flamengo quiser mesmo, ele faz o Wolverhampton vender, né? O Wolverhampton está numa draga absurda, né? Acho que está invicto ao contrário, né, do campeonato inglês, Jota. Nenhuma vitória, 2 empates e 14 derrotas, 2 pontos. O time já virtualmente rebaixado depois de quase um turno. É impressionante o que acontece com o Wolverhampton, que fez uma baita campanha de recuperação na temporada passada, que é um time que tem bons valores, né? Mas não consegue, né? Não consegue jogar. O time que tem Arias, André e João Gomes. E o Arias, durante vários jogos, né? Se for olhar na temporada, desses jogos todos, ele entrou em campo 15 vezes, 10 delas como titular. Então ele é titular, mas está zerado na Premier League, né? 0 gol, 0 assistência, uma temporada de adaptação, o time não ajuda e o bicho está pegando para ele. É impossível fazer os caras venderem? Não, tá? Não. Especialmente porque o time vai cair. Só que a Championship é uma liga muito rica, tá? Muito rica. Eu acho até que mais rica do que o Brasileirão em geral. Tem que ver como é que tá a atualização disso. Tá? Então, eu acredito, se o Flamengo quiser mesmo, ele traz. Mas não vai ser fácil trazê-lo. E se vier, cara, é um cara que vai brigar para ser titular. O cara que vai ser titular, vai acabar sendo titular. Tá? E aí o Carrascal e o Arrasca vão ter que... Carrascal, Arrasca, Samuel Lino vão ter que levantar o seu nível absurdamente, porque todos vão correr risco. Né? Todos vão correr risco de sentar eventualmente no banco para o Arias jogar. Tá? E o que é ótimo. O Caio, né, que é membro do canal, grande Caio, falando, será que um dos laterais esquerdos vai sair? Feliz ano novo, falso não. Feliz ano novo, Caio. Cara, não sei, o Alexandro não sai, né? Alexandro não sai, tem mais um ano de contrato. E aí, Ayrton Lucas ou Vinha, é claro que o fato de existir o outro, né, facilita para o caso de surgir uma proposta, tá? Tá muito poluída essa tela, né? Depois eu volto com a nossa gloriosa hashtag, que é um parceiro importantíssimo deste canal. Depois eu volto com a nossa hashtag aqui para a tela. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vamos deixar mais limpo aqui essa imagem. Então, é possível que saia. E se sair, não precisa repor. Um dos laterais, caso saia, não precisa repor, né? Porque você já vai ficar com 2 no altíssimo nível, né, meu irmão? Muito obrigado, Caio. O Marcos Andrade Souza de Oliveira, 6664, mandando superchat.
Amigo falso Boto. É a mãe! O que eu mais senti falta na final do Mundial foi um substituto à altura do Pedro, com características de velocidade, sem dúvida. Sem dúvida, esse é o jogador mais importante. Está aí, no centroavante, né? E, de novo, é preciso que fique muito claro aqui, tá? O Flamengo não precisa contratar um reserva para o Pedro. O Flamengo precisa contratar um jogador que vai sentar na mesa com o Pedro, vai olhar nos olhos dele e vai falar: vamos aqui fazer uma disputa limpa. E é isso. Um cara que entregue outra característica de jogo, que vá ser titular em grande parte dos jogos e o Pedro em grande parte dos jogos. Que cada um deles tenha que jogar o seu melhor para poder jogar. Tá? Atacantes como o Pedro, e aí não tem nenhuma crítica direta a ele, que é um baita jogador, um craque, né, com bola no pé. Atacantes no perfil do Pedro, em times com o orçamento que tem o Flamengo, costumam ser jogadores de situação de jogo, tá? Ou seja, costumam ser jogadores para jogos específicos que você precisa gerar imposição ou, na maioria das vezes, trechos de jogos. Trechos de jogos. Num alto nível, por exemplo, como a gente viu o PSG, como a gente viu outros times, no mais alto nível, centroavantes ao estilo pivô, mais fixo e tudo mais, se não tiverem mobilidade sem a bola, esses caras, eles não jogam de titular em times dominantes. Joga em time que joga um pouco mais baixo, que precisa dessa bola longa para sair, etc. E quando jogam, são caras decisivos como o Pedro, com a capacidade de gol que o Pedro tem e que marcam lateral até o final, como o Harry Kane, se precisar. E que, especialmente, né, muito mais do que correr para trás, são capazes de correr para frente e gerar essa imposição. Então, assim, o Flamengo, sim, colocou o Pedro sem condição de jogo, porque não tinha uma outra opção boa, e depois de ter empatado o jogo, deveria ter tirado, mas não tinha talvez alguém no banco ali que o Felipe confiasse para colocar. Eu, de novo, acho que ele tinha que ter tirado anyway, tá? Na minha opinião, de todo modo, porque o Pedro realmente não estava ajudando e o Flamengo começou a sofrer pressão, né? E, de novo, o Pedro não estava ajudando, não é porque ele não queria, é porque ele não estava conseguindo. Agora, o melhor Pedro que a gente viu no Flamengo sempre foi um cara que teve o Gabigol no cangote ali. Um outro cara de tipo de jogo diferente, dividindo espaço com ele. Então, assim, não dá para só ter o Pedro. Não dá. Aí eu projetei aí outro centroavante, ou seja, um cara que tenha gol, que tenha vigor físico, que ataque ao espaço, ou seja, diferente do Pedro, que tenha uma boa relação com bola, assim como o Pedro, pode até ser menos, que tenha capacidade de pressionar, diferente do Pedro, que faça um bom pivô como o Pedro e que tenha um bom cabeceio, é desejável, tá? Tem um nome aqui que eu adoro, que é polêmico, muita gente não gosta, tá? Mas para mim, especialmente se tiver rolando fair play aí e o Corinthians precisar vender, esse cara é o Yuri Alberto, tá? Como aqui no Brasil os torcedores só costumam assistir os jogos do próprio time e os memes que viralizam sobre os jogadores do time dos outros, o Yuri Alberto teria uma rejeição enorme. Ah, é bagre, não sei o que, não sei o que. Como aqui nesse canal a gente não se preocupa em falar coisas que a audiência pode achar ruim, e como vocês são uma audiência qualificada, muito qualificada, esse tipo de baboseira é muito difícil de eu ler aqui no chat, né? Mas nós estamos falando de um cara que passa fome jogando no Corinthians há anos, tá? E faz assim, nunca jogou num grande time na vida, né? E assim, 2023, pelo Corinthians, 15 gols, 8 assistências. 2024, 31 gols, 7 assistências jogando no Corinthians.
2025, um ano que ele teve muito problema de lesão, 18 gols e 2 assistências, tá? O cara que tem gol, que tem muita explosão, tem um vigor físico absurdo e tem 24 anos. Então, assim, esse seria o meu favorito, porque é um cara que está acostumado com cobrança de time de massa, como é o Corinthians, que já está acostumado a lidar com pressão, a ser mandado até tomar no cru pelo comunicador mais popular do Brasil, que é o Neto. Assim, o cara forjado para time grande e tudo mais. Meu favorito, Yuri Alberto. Tá? Se eu fosse ali algum decisor, não sou e não tenho nenhum cargo no Flamengo, né? Eu sou comentarista que trabalha prestando serviço para a Flamengo TV. Eu não sou funcionário do clube. Se eu fosse, falaria. Plano A, Yuri Alberto. Tá? Minha opinião, mas eu vou fazer análise de dados e tal, para ver se referenda essa minha opinião. Se não referendar, na hora que eu fizer o vídeo de centroavante, eu falo outro. Seria caro, relativamente caro, mas era uma certeza. Tá? Ia ser uma disputa muito justa de posição ali. Então, claro que fez muita falta isso, Marcos. Muita falta. O Smilezada mandando o super sticker, muito obrigado. Obrigado pela contribuição de vocês. O Leonardo Oliveira falando, eu sei lá, fora falso 9. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Pessoal falando do Roger Guedes, seria um baita reforço também, tá? Também nesse perfil, talvez até com poder de decisão em gols até maior. Talvez, até maior. Aliás, eles formavam uma baita de uma dupla, né? Eu prefiro o Yuri, por conta da idade, tá? Mas o Roger Guedes, na minha opinião, seria um baita reforço. O pessoal fala do extracampo e tal. Meu irmão, a gente não tem que contratar só o cara da igreja, não. A boa gestão de grupo faz com que as coisas eventualmente não aconteçam. Quando você tem um clube bem gerido e bem estruturado, até os caras que gostam de molhar a palavra, eles molham a palavra, mas não faltam treino, senão eles se ferram. Né? A gente tem alguns casos, né? Uma turma que gosta de molhar a palavra aí, mas que tem jogado bem, que joga bem, que se dedica, que faz o seu melhor, que tem destaque. Enfim, né? Está cada vez mais normalizado no futebol também e já foi muito normal no passado, né? Rapaz, a democracia corintiana, que é o maior clube, que é o maior time da história do Corinthians, os caras se reuniam no Parque São Jorge para encher a cara. Então, assim, isso é uma coisa normal. Esses caras são jovens, eles têm uma recuperação grande. É claro que os melhores, os top mundial, eles vão controlar muito, né? A quantidade de vezes que vão beber. Muito. E eu não sei se o Roger Guedes bebe também. Muita gente traz coisa extra-campo dele, que eu, sinceramente, eu nunca vi isso atrapalhar a carreira dele, não. Tá? Gosto muito do Roger Guedes. Tá? Mas, de novo, plano A, para mim, Yuri Alberto. Vão deixando o like aí. Deixa eu ver como é que nós estamos de like. Nós estamos com 300 likes. Vocês estão de sacanagem, pô. 347 likes. Tem 1.000 pessoas aqui assistindo. Pessoal, vamos chegar até as 11 horas da manhã. Até as 11 horas da manhã vamos chegar em 600 likes, tá? Faltam 6 minutos. Dobrar o número de likes aqui, tá? 6 minutos para dobrar o número de likes aqui. Por isso que não está passando de 1.000. Então, a enquete está equilibradíssima. Tem 500 votos na enquete, ou seja, muito mais votos do que like. 41% quer a manutenção do time e nomes pontuais. Eu tô com essa galera. 40% quer sair em 2019. Eu acho que não é possível um salto de patamar. Assim, como é que você vai ter zagueiros melhores do que Léo Pereira e Léo Ortiz? Você não tem. No mundo você tem poucos. Basta ver o jogo que os dois fizeram contra o PSG em comparação ao jogo do Marquinhos e do Pacho, que foram muito menos exigidos. O Pacho foi perfeito, né? Melhor zagueiro do mundo. E o Marquinhos, como é que foi? Né? Basta ver. E pensar que os dois Léos não têm sido convocados. Né?
O Léo Pereira nunca nem convocado foi. Além disso, ainda tem o Danilo, que é uma terceira opção espetacular, né? O que o Flamengo tem que procurar agora é um Danilo canhoto e jovem. Né? Não no mesmo nível, talvez, mas um cara que vai alçar esse nível. Tá bom? Investir em garotos como o PSG, eu acho que o Flamengo não tem dinheiro para investir em garotos do nível que o PSG investe. Tá? Quando o Flamengo paga 25 milhões em alguém, tem que ser uma certeza. O PSG paga 25 milhões num goleiro promissor. Ou 30 milhões num goleiro promissor. Quando ele contrata uma certeza, ele gasta 70 milhões, que é o preço do Kvaratskhelia. Talvez no futuro próximo o Flamengo vá poder pagar 70 milhões num cara. Hoje não pode, 25 é o teto. Eu acho que esse ano esse teto vai ser passado, possivelmente. Mas só para passar um exemplo, tá? Então, eu acho que não tem como você dar um salto de patamar. Em 2019 você tinha como dar um salto de patamar, porque você tinha um Diego Ribas em fim de carreira como 10, aí você traz o Arrasca, melhor 10 do Brasil. Você tinha o Vitinho, que era um bom ponta, mas era o Vitinho como ponta, e você traz o Bruno Henrique, que era talvez o ponta mais decisivo do Brasil, antes da lesão no olho. Né? O Flamengo aposta e dá certo, né? Apesar da lesão no olho. Você traz o cara que era o melhor zagueiro do Brasil, mas tinha problemas físicos, que era o Rodrigo Caio, que não tinha ido para o Barcelona por problemas físicos. E aí, os teus zagueiros que tu tinha eram os garotos da base. Sim. O último zagueiro de muito tempo no Flamengo tinha sido o Wallace, o Leitor. Então, cara, o salto de patamar de 19, ele é possível por conta do efeito contraste. Você não sobe patamar se você tiver num nível absurdo, como o Flamengo tem hoje. Tanto que de 19 para 21, né, 19 para 21, o que aconteceu foi reforço pontual. Em 21, chega assim, o Andreas Pereira, né, no lugar do Gerson, ou seja, downgrade. Downgrade destacado, né? Chega o Davi Luiz para um lugar do Pablo Mari. Ali, digamos assim, downgrade. Né? Downgrade não. Pau a pau, mas um veterano. Aí você entra nesse modelo mais de veteranos, né? Para poder manter o nível alto do time. Então agora eu acho que é muito mais reforços pontuais baixando a média de idade. É muito difícil para o Flamengo baixar a média de idade, gente. E o mais difícil é porque assim, você tem dinheiro para ter um Jorginho com 33 anos. Né? O Jorginho tem 33 ou 34? Você tem dinheiro para ter um Jorginho com 34 anos. Ele faz aniversário hoje. Caraca, aniversário do Jorginho é hoje. Então você tem dinheiro para ter um Jorginho com 34, mas você não tem dinheiro para ter o Jorginho com 25 ou com 28. Né? Quando o Jorginho tinha 28, vamos lá, 6 anos atrás, ele estava, 2019, no Chelsea, pô. Estava no Chelsea, fazendo a primeira temporada de Chelsea. Na segunda temporada de Chelsea dele, ele disputou o melhor do mundo. Então, você não tem dinheiro para ter esse cara. Esse cara custaria 70 milhões de euros. Né? Ou mais, quer dizer, melhor do mundo. Né? Ele custaria 100 milhões de euros. Na época, ele custou ao Chelsea 65 milhões de euros. E hoje em dia, para contratar o Jorginho jovem, tipo, antes do sucesso, o Chelsea e o PSG já contratam o mercado inteiro. Tanto que o cara desponta um pouquinho, tipo, Beraldo, o PSG contrata. O Chelsea agora tem clube satélite, né? Que é o Strasbourg. É o Strasbourg? É o Strasbourg. Que é o clube satélite do Chelsea. O Strasbourg está jogando a Conference League e a Ligue 1, 7º lugar da Ligue 1.
Aí o Chelsea contrata jogador e quando não consegue fazer o cara joga para lá. Tipo, o Júlio Inciso tá lá. Né? O Valentim Barco tá lá. E jogadores que jogaram no Chelsea e de repente perderam espaço vão para lá. Tipo, o Chilwell tá lá. Né? Então, é curioso isso, né? O cara que é o jogador de seleção inglesa foi para lá, perdeu espaço no Chelsea e foi para lá. E aí o Chelsea contrata todos os jovens do mercado, sai emprestando. Os que ele empresta geralmente mantém dentro do ecossistema do Chelsea. Então é isso. O Renato Quintanilha, membro do canal aqui, grande Renato, falando aqui, sempre que o Flamengo trouxe uma leva nova, foi campeão. Foi assim em 2009, 2019, 2022 e agora em 2025. Cara, qual foi a leva nova em 22, cara? Que era titular. Flamengo titular de 2022. Goleiro Santos, né? Não dá para dizer de leva nova, né? Era um problema o gol, desde a saída do Diego Alves, das seguidas lesões do Diego Alves, já era um problema. Lateral direito, Rodinei, não trouxe, né? Ele tinha 6 anos de Flamengo já. Zagueiro pela direita, Davi Luiz. Zagueiro pela esquerda, Léo Pereira. Davi chegou em 21, Léo Pereira estava desde 20. Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Chegou em 19. Volante, Thiago Maia e João Gomes. João Gomes base. Thiago Maia estava desde 2020. Everton Ribeiro, desde 2017. Né? E Arrascaeta, desde 2019. Ataque, Gabigol, desde 2019. E Pedro, desde 2020. Não tinha leva nova em 22. O título de 22 era um título de manutenção. O título de 25, os títulos de 25 são, de alguma maneira, também um título de manutenção. Essa galera chegou em 24. Então, a reformulação de 24, né, não foi uma reformulação, mas veio Léo Ortiz em 24, veio o Alexandro em 24, e quem mais? Agora em 25, de fato, né? Você traz o Jorginho, você traz o Carrascal, você traz o Samuel Lino, traz o Danilo, você traz realmente caras. É um título híbrido de cerejas do bolo. Caras que você traz para compor ali e dar não é um ganho de qualidade, mas é uma manutenção da qualidade alta, com caras oxigenando o grupo, né? Caras com fome de vitória. Eu acho que tem que ser essa pegada com o plus de redução da média de idade nessa temporada. Valeu, meu irmão. O Marcos Vinícius Fernandes, falso 9 para 2000. Obrigado pelo superchat. Falso 9 para 2026. Felipe Luiz tem que alinhar outro esquema tático. Cara, o esquema tático do Felipe tem várias alternativas, cara. Não, tem que gerar mais maturidade ainda nesse modelo de jogo. Esse modelo de jogo, eu vou além, tá? Ele tá tão bem consolidado com o que é o futebol moderno, que esse modelo de jogo, na minha opinião, tem que se manter, tem que se perpetuar no clube. E caso o Felipe, Deus me livre, não fique, batendo na madeira aqui, tem que trazer um outro técnico com o mesmo modelo, pô. E aí, não é outro esquema tático, não. Cada vez mais ter variações. E o Flamengo tem várias. Por exemplo, o Flamengo passou a temporada inteira colocando o lateral como ponta, né? O lateral direito já lá no local, na posição e amplitude. Nos principais jogos do fim da temporada, ele segurou o Varela. Abriu um pouco mão da fase ofensiva, né, de pressionar, de gerar muita imposição, mas gerou um jogo mais controlado contra times que tinham um contra-ataque muito forte.
como foi, por exemplo, o jogo contra o PSG, o jogo contra o Pirâmides e o jogo contra o Palmeiras. E aí o desempenho do Varela foi lá para cima. Em outros jogos, quem baixava para fazer a saída era o Jorginho. E o Alexandre liberava. E aí jogava o Carrascal na esquerda. Houve jogos com o Pedro, um 9 de imposição. Houve jogos sem o Pedro, com o 9 para induzir espaço, para o Arrascaeta ocupar. Cara, o Flamengo fez vários modelos, tá? Muitas variações mesmo, durante jogo, entre jogos e etc. Tá bom? Estamos com 663 likes, ainda baixo o número, né, cara? Tem 1.200 pessoas aqui. Pessoal, tem até então, ó, a gente está com 38 minutos de live. Vocês têm até os 48 minutos para bater 1.000 likes, tá? Tem 10 minutos. Até as 11h17 para bater 1.000 likes aqui, para poder dizer que estão gostando do conteúdo, a gente ficar um pouco mais aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então, não acho que tem que ter outro esquema. Pelo contrário, tem que amadurecer cada vez mais esse esquema, tá bom? Tem que amadurecer cada vez mais esse modelo de jogo. Aliás, a maturidade, né, que a gente precisa sempre prezar, ela também passa pela nossa maturidade profissional, né? E, para isso, a hashtag treinamento está ajudando a gente a desenvolver a nossa carreira, tá? E tudo isso eles podem ajudar ainda mais se você for aluno da comunidade impressionadora da hashtag. A comunidade impressionadora da hashtag treinamentos é a Netflix do mercado de trabalho, tá? A Netflix do mercado de trabalho, que te entrega todos os cursos, tá? Todos os cursos, Power BI, Excel, Java, linguagem de programação, todos esses cursos por um preço só, desde o nível mais básico, do zero, para você chegar lá, você foi abduzido de Marte, chegou aqui, você quer aprender Excel, porque você precisa arrumar um emprego, você vai chegar sem saber absolutamente nada, desde que você seja alfabetizado, você vai chegar lá e vão te ensinar até o nível impressionador, para tu ser a melhor pessoa do mundo, entre todo mundo que tu conhece, dentro de Excel, por exemplo, tá? E com isso se qualificar cada vez mais, aportar conhecimento no lugar onde você trabalha, ou até ser promovido, ou até batalhar por um outro emprego. Então, aproveite a comunidade impressionadora da hashtag, a Netflix do mercado de trabalho, que tem o cupom FALSO9 aqui, uma oportunidade de você ter 20% de desconto. 20, e tá no precinho, é muito barato, vale muito a pena. Você pode dividir e tal. Cara, vale a pena, investe em você, aproveita esse período, que é o período mais tranquilo de trabalho, geralmente. Aproveita esse período para se qualificar cada vez mais na comunidade impressionadora da hashtag treinamentos, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso campo e para a leitura dos comentários, tá bom? Vamos voltar para o nosso campinho aqui, voltando a ler os comentários. Então, estamos aqui, vamos continuar, vão deixando o like aí, como eu pedi para vocês. O Rafael Lopes, mandando superchat aqui, ele que é membro, falando, Vitor, o Luiz Henrique ornaria com o que o Flamengo precisa? Luiz Henrique ex-Botafogo? Sim, ornaria. O Flamengo teria que mudar um pouco a dinâmica do time, mas inverter a dinâmica do time, digamos assim. Eu só acho que, assim, o Luiz Henrique ele seria um reforço para uma posição que o Flamengo não precisa hoje dentro do modelo dele. Então, a não ser que exista o plano, né, de ter uma outra forma de jogar, ele viria para essa posição aqui, tá? Então, desculpa, se ele vem para uma posição que eu não preciso, eu não trago, tá? Minha opinião, tá? Se ele vem para uma posição que eu não preciso,
eu não trago. Então, trazendo a reflexão aqui, já coloquei o Luiz Henrique aqui, ó. Já coloquei o Luiz Henrique, um X ali, porque não acho que é um nome que vale a pena investir. Você tem que gastar, você tem um bolo de dinheiro, vamos dizer que o Flamengo tem um valor alto, tipo, sei lá, 100 milhões de euros para investir. Não deve ser a realidade, mas vamos dizer que tenha 100 milhões de euros para investir. Meu irmão, tu não vai gastar 25, um quarto, numa posição que tu não precisa, sendo que tu tem 5 posições para reforçar. Pô. Entendeu? Baita nome, entregaria um pouco do que o Flamengo precisa em termos de dinâmica, mas ia requerer adaptações estruturais no time. O André Brandão mandando superchat, obrigado, André. Falso 9, entre Arias e Lucas Paquetá, qual a sua preferência? Paquetá. Tá? Paquetá seria um cara perfeito para o que o Flamengo precisa. Ele ficaria aqui, ó. Tá? Então, o Paquetá, ele seria perfeito. Por quê? Ele faz um bom pivô, joga bem de costa, tem capacidade de construção, é um cara vertical ainda, tem vigor físico, marca, tá abaixo de 25 anos, é canhoto. Deixa eu ver se ele tem mais de 1,80 m. Acho que tem. Lucas Paquetá, 1,80 m. Ele tem 28 anos, né? Ele só não tem menos de 25. Ele seria quase perfeito. Seria quase perfeito. Só a idade que sobe um pouquinho, mas, cara, de 25 para 28 tá lindo. Cara, eu só realmente não acho que o Flamengo vai conseguir trazer o Paquetá, cara. O Paquetá foi comprado por 43 milhões de euros pelo West Ham. Hoje ele é avaliado por 35 milhões de euros. E, cara, um dia desse estavam falando de Manchester City de novo. Ele não tem mais o problema do processo lá, da questão da aposta, daquela crise lá de aposta. Ele não tem mais, não convive mais com isso. Então, o valor de mercado dele se reacomoda num valor alto. A oportunidade talvez fosse os caras acharem que ele ia ser condenado só na Premier League e vender. Mas essa não é mais a realidade que se impõe, né? Então, eu não acho que seria possível, tá bom? Não acho que seria possível, mas sonhar sempre é possível e ele seria perfeito, né, para essa posição ali, que é uma das posições que o Flamengo precisa, na minha opinião, apesar do time ter vários volantes, tá? Tem vários volantes. Não é uma necessidade qualitativa, tá? É uma necessidade, quer dizer, não é uma necessidade quantitativa, é uma necessidade qualitativa. De você precisar de um canhoto, precisar de um cara que cubra mais área e tudo mais. Eu acho que o Paquetá seria perfeito, tá bom? Pessoal, faltam 5 minutos para acabar o período que eu dei para vocês deixarem like e faltam 150 likes, tá? Tem 842 likes, 1.200 pessoas aqui assistindo. Tem uma galera que não deixou like. Outra coisa que eu queria lembrar vocês é de se inscrever no canal. Não é porque a gente bateu os 120 mil inscritos que a gente não vai querer mais novos inscritos, tá? Então, faltam 26 inscritos para a gente bater 120.100. Tá? Se inscreve aí para a gente bater os 120.100. Não se esquece, clicando no link na descrição do vídeo, você consegue acessar o link da hashtag treinamento para a comunidade impressionadora. Com o cupom FALSO9 você tem 20% off na comunidade impressionadora, tá bom? O Renato Quintanilha mandando superchat aqui, obrigado. E o Roberto no lugar do Pedro, naqueles contra-ataques do Plata, seria gol certo. Ele fez isso esse ano contra o Flamengo. Exato. O Yuri já era muito jogo, cara. E, assim, ia casar muito com o estilo de jogo do Felipe. Ele é basicamente um cara que tem características parecidas com a que o Gabigol tinha em 2019. Talvez seja um cara um pouco menos goleador, mas nem acho, porque o Gabigol chega depois de ser artilheiro do brasileiro anterior, e o Yuri Alberto foi, né, do brasileiro de 24. Então nem acho isso, e acho o Yuri mais completo, né? O Yuri tem muito mais jogo de costa do que o Gabigol tinha, muito mais jogo de costa que o Gabigol tinha, tem mais explosão do que o Gabigol tinha, tem mais físico para disputar e não fugir dos duelos físicos do que o Gabigol tinha.
Só que, claro, o Gabigol tinha aquela aura e realmente se provou um cara grande e enorme na história do Flamengo. Então, olhar depois é difícil comparar, mas olhar antes, nós estamos falando de caras que, teoricamente, até tecnicamente, o Yuri tenha mais coisas do que aquele Gabigol antes de chegar ao Flamengo tinha, tá? Então, assim, sem dúvida, cara, sem dúvida. O Yuri traria absurdamente muita coisa para o time. O Coelho Físio, mandando superchat aqui, muito obrigado. Acho que o Talisca seria uma boa, apesar da idade. Se não me engano, está perto do fim do contrato. Cara, todo respeito ao Talisca, e assim, eu estou tomando cuidado para criticar as opções que surgem, até dentro de um nível, né? Querendo ou não, eu presto serviço para o Flamengo, faço comentários lá, não vou criar climão caso chegue algum cara que eu não, que eu não acho que tem que chegar. Mas numa boa, é um cara de 31 anos, tá? Que já joga assim, que saiu para jogar em ligas periféricas, tipo, desde sempre, né? Desde sempre. Ele sai do Benfica em 2018 e aí vai jogar no Guangzhou Evergrande, onde fez história no campeonato chinês. Aí sai para ir para o Al Nassr, vai bem no Al Nassr, mas quando surge a era da grana no Al Nassr, rapidamente ele sai, né? É um cara que sempre faz muitos gols, é um grande cara, mas eu acho que ele seria um grande reforço para Flamengos de outras épocas. Tá? Esse Flamengo, Flamengo 2025, é um Flamengo de trabalho coletivo, é um Flamengo tecnicamente de caras num nível absurdo. Eu acho até que o Talisca senta na mesa desses caras, mas ele está num momento de carreira, com 31 anos, e é um cara que faz aniversário em fevereiro, então ele vai fazer 32, que eu acho que assim, é diametralmente oposto da onde o Flamengo precisa mirar para se manter no topo, cara. Então, para mim, assim, não seria a minha opção, cara. Tá? Não seria a minha opção de forma nenhuma, tá bom? Cambeses, goleiro do Racing, seria um bom nome? Cara, o Cambeses pegou absurdos, né, contra o Flamengo. Cara, o Cambeses, ele tem 28 anos, né? Ele chegou tomando conta da posição no Racing. A priori, é um cara muito bom. Só que assim, você vai gastar vaga de estrangeiro, estão até querendo diminuir. Você vai gastar outra vaga de estrangeiro com goleiro, cara? Eu acho que o goleiro tem que ser brasileiro, cara. Tem que ir atrás de um goleiro brasileiro. Minha opinião, tá? Antes de aprofundar se o Cambeses joga bem com o pé, que eu teria que estudar, a priori, assim, não faz sentido, tá? O Rafael Ferreira, o Yuri Alberto não teria dificuldade de jogar um esquema como centroavante? Sempre ouvi dizer que ele é jogador para dupla de ataque. Exemplo, Yuri Galhardo, o Guerreiro, Yuri Depay. Yuri Roger Guedes também. Cara, Yuri e Roger Guedes, por exemplo, foi com quem ele jogou melhor, uma baita dupla, era uma dupla de atacantes móveis. E um deles sempre caía pelo lado. O Flamengo continua tendo um outro atacante que cai por dentro, que é o Arrasca. Então, o Flamengo meio que joga num 4-4-2. A ocupação de espaço hoje, na maioria dos times, não é essa que a gente imagina e romantiza, de ter sempre um cara do lado do outro. O Yuri já é um cara destacado, que joga mais avançado, e o Memphis é muito mais um 10 do que outra posição, sabe? Então, ele já tem uma dinâmica com o Memphis, que é a dinâmica que ele teria com a Arrasca. Em muitas ocasiões, tá? Como ele é um cara de ataque ao espaço, um cara que joga bem de costas, que tem um cabeceio razoável, numa boa, teria dificuldade nenhuma para jogar no Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo ia recuperar muito mais a bola lá perto de uma zona dele finalizar. O que ele ia fazer de gol no Flamengo, mano? Pensa o seguinte, tá?
O Yuri no Corinthians, num Corinthians péssimo, de Ramon Dias, como diria o âncora Eduardo Tironi, tá? Ele fez 31 gols em 57 jogos, tá? Se ele fizer 57 jogos pelo Flamengo, ele vai fazer 40, porque é muito mais, vai gerar muito mais chance para ele, cara. Então, eu não acho não que ele teria dificuldade não. O Wilber Fernando 10 mandando superchat, obrigado. Falso, acha que dá para sonhar com Paquetá? Cara, não acho. Mas as pessoas falam, né, que vem, que tem chance e tal. Tudo bem, eu não acho possível. Tá? Ele tem contrato até 2027. É um jogador caro. Se ele vier como jogaria, aí de volante, na dupla, ele seria a dupla do Jorginho, por exemplo. Seria uma baita dupla. E é um cara versátil. Poderia jogar do lado direito também. Poderia jogar de 10 também. Mas eu acho que seria titular do lado do Jorginho. Além do Yuri Alberto, quais outros jogadores contrataria? Eu vou estudar para não ficar passando coisa de orelhada para vocês, tá? Mas, por exemplo, a priori, antes de estudar, zagueiro canhoto. O Flamengo precisa do zagueiro canhoto abaixo de 25 anos, com capacidade de duelar, consciência tática e tal. Cara, eu tentaria atravessar, traria o Robert Renan, buscaria o Robert Renan, que hoje está no Vasco. Ele está no Vasco. Pois é, cara, ele está no Vasco, mas ele está emprestado ao Vasco, pelo Zenit. Os caras jogam duro, geralmente, né? O Vasco vai ter cacife, mesmo ganhando a Copa do Brasil, se ganhar, ele vai ter cacife para disputar esse jogador com o Flamengo? Não acho. Né? Então, a não ser que tenha uma cláusula de compra e que o Vasco tenha o dinheiro, que é uma loucura, né? Se o Vasco tiver o dinheiro, é um cara que eu buscaria. Robert Renan, por exemplo. O Renato Quintanilha mandando superchat aqui, obrigado. Sobre aquela questão que a gente falou sobre o time de 22 ter vindo muita gente. Vieram Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Marinho, Everton Cebolinha. Nenhum deles foi titular, pô. Entendeu? Só o Santos. Só o Santos. Vamos combinar que uma janela, assim, muito questionável, né? 2022, as contratações aí. Talvez o pior ano de contratações do clube. Em que pese tenham vindo grandes caras, né? Tipo o Varela e o Ayrton. E o Pulgar. Como não atestar a qualidade desses caras? O Cebolinha teve grandes momentos no Flamengo, mas os problemas físicos acabaram não permitindo que essa trajetória fosse mais linear, né? E eu acho que o Cebolinha não fica, né? Porque o contrato dele acaba em julho. É um jogador caro, que fica pouco disponível. Aos poucos, vai chegando numa idade onde também sobe um pouco tua média de idade. É um cara que vai fazer 30 anos em março. Então, assim, é um cara que o Flamengo deve possivelmente negociar com algum clube agora nessa janela, algum clube que esteja interessado, aproveitando a baita fase que ele teve nesse fim de temporada, muito útil, né, no título de Libertadores, de Brasileirão, Mundial ele foi muito bem, baita cara que eu acho que se pagou dentro do clube, mas que, de fato, para continuar no clube, acho que não adianta muito. E em 22, Cebolinha foi importante naquele time que jogou o brasileiro, né? Mas em 22 o time praticamente era imutável, 11 inicial, e para substituir era uma confusão. Tanto que eu criei o termo cebolinização, porque foi sacanagem, né? O Flamengo contratava, o Flamengo tinha um 11 intocável, aí não importava o que o jogador fizesse, eu fiz vários vídeos para defender o Cebolinha, né? Aliás, falha de cobertura. Eu fui o primeiro a criar o termo cebolinização, mas não foi pejorativo contra ele, foi pejorativo contra o Flamengo, que tinha jogadores que chegavam empolgadão, aí o Flamengo gastava uma grana no cara, o cara chegava empolgadão, e aí, onde é que eu jogo? Não, cara, você vai marcar o Alan.
ali o alambrado, fica ali sentado, você não vai jogar porque eu já tenho minhas capitanias hereditárias aqui, que é meu 11 intocável, e se eu substituir eles por você, vou se chamar de burro. O Flamengo viveu um período de trevas entre 2021 e 2025, teve alguns títulos, teve até uma Libertadores, né, em 2022, mas foi um período de pensamento futebolístico, trevas. O Flamengo agora tem um novo salto futebolístico e de projeto, tal qual foi em 19, ele tem um novo salto agora com o Filipinho Luiz, tá? Vão deixando like aí, tá? Estamos com 1000 likes já e tem 1.300 pessoas aqui assistindo, tem 300 pessoas que não deixaram like. E se inscrevam no canal, tá? Faltavam 26 inscritos para bater os 120.100. Agora faltam 5 inscritos para bater os 120.100, tá? Se inscrevam aí. E depois assistam o último vídeo do canal, tá? O último vídeo, fora essa live, que é o vídeo que eu elaboro essa tela que eu estou mostrando aqui, tá? Eu vou elaborando junto com vocês essa tela que eu estou mostrando aqui. O Lucas Santos mandando aqui. Bom dia, FB. É a mãe! O que acha do Marcos Leonardo? Seria espetacular. É um cara de 22 anos, vai fazer 23 agora. É um cara que ataca o espaço, um cara que tem gol, que pressiona, tem uma boa estatura, 1,77, minha altura, não é um cara baixo. É um goleador desde a base, tá jogando no meio de caras gigantes e continua metendo gol, né? Então, assim, hoje ele é meio que reserva do Darwin Núñez, meio que se reveza com o Darwin Núñez, mas continua metendo gol. Cara, jogadoraço. Sem dúvida, se puder vir, seria um reforço para chegar e fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Sentar na mesa com o Pedro ali. Irmão, vamos disputar essa posição na moral aqui. Nós somos jogadores de nível parecido e que vençam melhor. É isso que o Flamengo precisa, tanto no ataque quanto no gol. Minha opinião, tá? Em todas as posições, na verdade. Precisa contratar um zagueiro canhoto, tem que ser um zagueiro que sente na mesa com o Léo Pereira da mesma forma como o Danilo senta na mesa com o Léo Ortiz. Na minha opinião. Tá? Tudo bem, amor? Passou por aqui minha esposa com uma cara de tipo, tu não vai encerrar essa live? Não, amor. Você quer falar alguma coisa pra galera? Não quer falar com vocês também. O Estevão Castro, seu nome favorito é o Beltrán? Vai de vez para o Rio? Cara, na janela anterior, no ano anterior, janeiro de 24, o nome que eu sugeri foi o Beltrán. De lá para cá, aconteceu muita coisa no futebol dele, né? Ele não está conseguindo jogar no Valência, não estava conseguindo jogar no Valência, e agora demonstra uma reação, né? Com 3 gols nos últimos 5 jogos. Fez gol, inclusive, no Atlético de Madrid e tal. Mas ele não tem sido titular. Acho ele um jogadoraço, um cara que poderia ser tanto Arrasca quanto Gabigol, digamos assim. Mas acho que a chegada do Carrascal ela preenche muito daquilo que eu pensei para o Beltrán, sabe? Ela preenche muito daquilo que eu pensei. Eu pensava num 9 que tivesse mobilidade, que fosse um construtor, que também fosse um 10. Hoje, acho que o Flamengo precisa de um 9 que também possa ser um 9 diferente. Assim, precisa de um cara mais que faça gol do que qualquer outra coisa. Mas o Beltrán seria uma baita contratação que atenderia grande parte ali disso que eu coloco como que o Flamengo precisa. Um cara também abaixo de 25 anos, né? Tem 24 anos, faz 25 em abril. O Gabriel Bragança, obrigado aí pelo superchat. Quando coloca o Yuri Alberto no seu app de comparar jogador, que aparece como sugestão, alguma viável?
Cara, eu nunca mais vi se ainda existe essa função. Essa função era no antigo Instat. Tá? O Gabriel Reis, que não é o paparazzo, o Gabriel Reis, cientista de dados da Gemini, ele tem um aplicativo da Gemini que faz isso, né? Mas isso é profissional, que os diretores esportivos que contratam a Gemini têm. Eu faço na mão. Eu teria que fazer na mão. Isso aí. Quando eu chegar no atacante, eu vou fazer 5 vídeos, né? Na próxima semana. O goleiro, que deve sair amanhã ou segunda, o zagueiro, o volante, o ponta esquerda e o centroavante. E aí eu vou trazer 3 opções. O intangível, ou semi-intangível, intangível, um factível caro e um mais barato, tá? Para cada posição. O Ícaro perguntando se o Marcos Leonardo é inviável. Não deve ser inviável, né? Quase veio para São Paulo. Não acho inviável, não. Tati Castelhanos ou Darwin Nunes para o ataque? Cara, eu andei pensando muito sobre isso, tá? O Darwin tá lá no time do Marcos Leonardo, tá? E é o titular. Assim, ele chegou lá, tá certo que os caras têm dinheiro para queimar, mas o cara chegou lá tem 6 meses por 53 milhões. Então, nós vamos aqui combinar que o Darwin é impossível, tá? O Darwin é impossível. Ponto. Tati Castelhanos. Essa temporada do Tati Castelhanos, né? Ela é uma temporada marcada por lesões, cara. Lesões curtas, mas ele tem se lesionado muito mais do que se lesionava normalmente. Como é que isso vai ser? Né? Como é que isso vai se estabelecer? Ele jogou um pouco mais da metade dos jogos da Lazio no italiano, tá? E continua com bons números. Mas, assim, é um cara que tem sofrido lesões. Tem que analisar essas lesões que ele tem sofrido. É um baita de um jogador, cara. É um baita de um jogador. É um cara que ataca o espaço, que faz muito gol. Cara, o cara que tem cabeceio. É um baita jogador. Tá? Então, assim, Tati Castelhanos. Já que é um ou outro, Tati Castelhanos. Tá? O Geraldo Alves mandando superchat aqui, obrigado. Bento, Alexandro Ribeiro do Lille, é isso que você está falando? Deixa eu ver como é que está a situação do Alexandro Ribeiro. Ele está lesionado, né? Não, ele está jogando agora. Cara, ele está valorizadíssimo, né? Tá valorizadíssimo. Não é um cara que vai vir agora, cara, pro Flamengo. Esquece. Não é um cara que vai vir agora pro Flamengo. Paquetá, cara, você foi pro modo carreira aí, você pegou pesado no modo carreira, Geraldo. Não vai vir isso aí, cara. Entendeu? Esquece isso aí, mano. Esse nível aí, esquece. Renato Quintanilha, Beraldo seria uma boa opção como zagueiro canhoto. Cara, seria, mas é um cara de 20 milhões de euros, pô. Ele viria por empréstimo. O Flamengo quer contratar esses caras por empréstimo para baixar a média de idade do time, para valorizar o jogador dos outros. Não acho que seja o caso, a não ser que você tenha uma cláusula de compra num valor baixo. Você não vai ter uma cláusula de compra no valor baixo. Vitor Anjos, mandando superchat aqui, obrigado. Chegando agora, Tati Castelhanos é o melhor nome para o ataque? Não sei se é o melhor nome, cara. Zagueiro Gêmeos do Mirassol seria uma boa. Robert Renan do Vasco me parece um bom jogador. Robert Renan seria um dos meus preferidos, cara. Sobre o Gêmeos, né? O Gêmeos, ele é destro. Eu não acho que o Flamengo tem que ir atrás do zagueiro destro. Minha opinião. Acho que tem que ir atrás do zagueiro canhoto. E até por isso, Robert Renan seria uma baita escolha, tá? Na minha opinião. Micro certo. O lateral Vinha podia mudar para volante? Não.
Uma coisa que ele já fez no passado foi ser zagueiro. Eu imaginei que o Felipe pudesse tentar desenvolvê-lo para zagueiro. Aparentemente, a comissão não o enxerga como zagueiro. Então, não. Não. Volante, não. Obrigado pelo superchat, Microcerto. O Miller, 202,20. 22,20. Mandando superchat falso. Se o Flamengo aprender alguma coisa nesse Mundial contra o PSG, a diretoria vai investir em garotos e diminuir a média de idade do grupo. Eu acho que garotos não é a palavra, tá? Em termos de futebol, um cara de 25 anos não é garoto, né? Então, assim, investir em garotos como o PSG faz, investir em jogador de 18, de 20 anos, eu acho que o Flamengo não tem dinheiro para entrar nessa briga com PSG e Chelsea. O PSG e o Chelsea, eles tratam esses garotos como as grandes empresas tratam as startups. Tu compra 10 para que 2 virem. Tá? O Chelsea mais ainda do que o PSG. Então, assim, o Flamengo não tem dinheiro para entrar nesse nível aí de aposta, tá? Nem dinheiro, e eu acho que nem uma cultura estabelecida de futebol que tenha paciência com garotos a ponto disso. Então, garotos não. Diminuir a média, sim. Mas com jogadores de uma idade já ativa de auge, tá? Professor Hudson Brito se tornando membro do canal. Aliás, lembro a vocês que eu lancei, eu vi o professor aí, lembrei, né? Eu lancei a minha mentoria tática com falso 9, tá? Só para membros do maior nível aqui, que é o nível mentoria tática. A gente estuda a partir das principais leituras de futebol. Atualmente a gente está estudando baseado no livro A Pirâmide Invertida. Temos uma turma muito legal, são debates de altíssimo nível, e nessa segunda-feira vai ter uma aula prática. Eu vou reagir a uma partida inteira escolhida pelo grupo com eles, tá? Na câmera tática, a gente vai reagir e vai identificar padrões juntos, vai ensinar mesmo a identificar padrões, vai ser uma aula prática, tá? Toda segunda-feira, geralmente às 20 horas, rola as aulas da mentoria tática com falso 9, tá? Mentoria tática com falso 9. Se inscreva nesse grupo de membros aí, que lá você vai ter todos os meses a mentoria comigo, todas as semanas a mentoria comigo. E aí eu lembro para vocês que se inscrevam a partir do navegador do teu celular ou do teu computador. Não te inscreve pelo aplicativo do celular, porque a Apple Store e a Play Store superfaturam essa assinatura. E como é um investimento mais alto, vocês acabam se ferrando nesse contexto aí, tá? Então, se tornem membros do Mentoria Tática com Falso 9, que é o nível mais elevado, custa R$ 99,00. Lucas Vieira mandando superchat aqui, apoiando, obrigado. O Rodney Panza falando. Bom dia, Falso 9. O Gonçalo Ramos seria um 9 ideal? O Gonçalo Ramos é um puta de um 9, desculpa pelo palavrão, tá? É um baita de um 9, mas ele é um cara que tem dificuldade para se adaptar ao modelo do PSG, que é um modelo, de certa forma, parecido com o do Flamengo. E é um cara que foi contratado por 65 milhões de euros. Então, e não consegue jogar lá, consegue jogar poucos jogos, digamos assim, para um cara desse preço. Então, não, cara. Não, você não vai gastar essa fortuna num cara que nem cumpre todas as suas características, embora ele seja um baita de um 9. Então, é um cara totalmente irreal de se cogitar, tá? É um cara totalmente irreal de você cogitar no Flamengo. O Nino, o Ícaro Alves, o Nino falso 9, nem pensar, cara. Nem pensar. O Nino não tem as características para ser zagueiro do Flamengo, cara. Assim, o Nino é um zagueiro destro, que é um cara muito mais, aspas, pesado até do que os zagueiros do Flamengo, que não tem o mesmo nível de saída de bola dos zagueiros do Flamengo. Cara, não. Zagueiro bom, ótimo zagueiro, passagem pela seleção brasileira e tudo mais, mas não, cara. Não. Não tem comparação o Léo Pereira, o Léo Ortiz com o Nino. Todo respeito ao Nino.
Não tem comparação. Não, nem pensar. Tá? O Kleber falando, bota o nome do Yuri Alberto. É verdade, não tinha colocado, né? Não tinha colocado, mas aqui sem dúvida, tá? E aqui é um reforço qualitativo, então eu tô pintando de vermelho o reforço qualitativo. Seria, assim, um baita reforço, tá? O Yuri. Nesse aspecto, era até legal que o Vasco ganhasse a Copa do Brasil, porque assim dava para trazer o Yuri mais fácil. Porque o Corinthians está todo endividado e tem fair play, né? E o prêmio da Copa do Brasil é muito elevado, embora não vá resolver nada do problema das duas equipes. Ajuda, mas não resolve nada. O Davi K4063. Especulação sobre o Neymar Júnior, você acha real? Seria uma boa? Cara, quem deu foi o Nicola Turco. Ekrem Nodur. Eu não sei porque a gente dá repercute o que esse cara fala. Me parece uma sandice, uma insanidade, uma coisa totalmente dissociada com o que é o Flamengo de hoje. Seria uma boa em quais aspectos? Que o Neymar no Flamengo ia vender absurdos de camisa, ia aumentar o valor do ingresso do Maracanã absurdamente, ia trazer visibilidade, patrocínio, etc., não tem nenhuma dúvida. Tá? E assim, o Flamengo é o tamanho de time que comporta o Neymar. Sem dúvida. Tá? Que dentro de campo ele faria grandes jogos eventualmente e viraria e assim e geraria um nível de oba-oba absurdo com uma exposição de marca internacional, nenhuma dúvida também, tá? O problema são os efeitos colaterais disso. Quantos jogos por ano o Neymar vai conseguir jogar? Quantos jogos no ano o Neymar vai conseguir jogar? Qual vai ser o objetivo dele ao entrar no Flamengo? Vai ser para pegar um elevador para a seleção brasileira? De fevereiro até dezembro, o Neymar teve 6 lesões, meia dúzia de lesões. Tá? Nessa temporada, essa foi uma temporada que ele fez 2.093 minutos, que é o mesmo número de minutos que ele fez pelo PSG em 22-23, pelo PSG em 21-22, pelo PSG em 20-21, pelo PSG em 19-20, pelo PSG em 18-19, pelo PSG em 17-18. Ele só chegou aí próximo de 4.000 minutos pela última vez no Barcelona. Tá? Você vai trazer um cara desse para ganhar uma fortuna, para tirar protagonismo um pouco do Arrascaeta, um cara de uma idade já mais avançada. Fisicamente, a gente viu o Arrascaeta se desdobrar para fazer 4.555 minutos na temporada. A gente reclamava que o Arrascaeta não estava tão disponível assim quando ele fazia 3.281 minutos. E aí vai contratar um cara que faz 2.000 minutos chorando, sem voltar para marcar, sem pressionar o homem da bola, tudo mais. É uma sandice. Agora, se acontecer, vai ter aqueles efeitos positivos todos. Tá? O Neymar no Flamengo, a galera que topa Neymar no Flamengo, em parte de torcida, parte de diretoria, caso role, por conta de todos esses efeitos positivos que eu falei. No aspecto do torcedor, o cara que topa o Neymar no Flamengo é o cara romântico de futebol, que pensa o futebol a partir de ideias que talvez não sejam mais as ideias que predominam e que geram maior resultado no futebol mundial. O PSG é grande prova disso, né? A saída de Neymar é o que potencializa e coloca o time para ganhar tudo, né? E a saída até do Mbappé potencializa e coloca o time para ganhar tudo. Então, assim, é aquela visão mais romântica sobre futebol, tá? Mas o futebol moderno não comporta mais. Lembra, a gente falou, vendo a análise pós-jogo do jogo do PSG, vocês podem ver o quanto eu falei que o Pedro, sem estar 100%, prejudicou o time. Não ele prejudicando deliberadamente, mas a forma como ele está, e ele tendo jogado uma janela tão grande do jogo, prejudicou o Flamengo.
Imagina o Neymar. O quanto que prejudicaria o jogo coletivo do Flamengo. Flamengo e Santos com o Neymar, 3-0. O Neymar sai, o Santos faz 2 gols, porque começa a pressionar, começa a atrapalhar a saída de bola do Flamengo, roubar a bola, etc. Então, eu, Vitor, não acho que seria uma boa de maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. Renato Quintanilha falando que o Palmeiras está negociando Beraldo e Gerson. Legal, cara. Sim. Vai conseguir trazer? Vai gastar quanto? É uma ótima, Beraldo. Assim, o Gerson é uma pena que tenha saído, né? Mas eu acho que me parece irreversível. O Palmeiras vai trazer o Gerson. Os caras acabaram de gastar 20 milhões. Os caras são otários. Os caras acabaram de gastar 20 milhões. Eu vou vender por quanto o Gerson? 25 milhões no Gerson, né? Não sei, não. O Nonato Machado, em entrevista ao Flazoeiro, o Boto falou que focaria em cotações no Brasil. Caio Jorge valeria o investimento? Valeria muito. 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 Caio Jorge, baita atacante, com 23 anos, depois de um problema sério de lesão, foi recuperado completamente pelo Cruzeiro. Termina a temporada com 26 gols, né, número abaixo do número do Yuri Alberto de 2024. Vocês teriam uma ideia do que foi o Yuri Alberto em 24. É um cara que teve problemas físicos. A questão é por quanto o Cruzeiro venderia o Caio Jorge. Entendeu? Eu acho mais fácil contratar um jogador do Corinthians do que um jogador do Cruzeiro, cara. Mas valeria sim. Valeria muito. Caio Jorge valeria demais. O Lucas Moura, tirando idade, Gerson não seria ideal para o meio. Obviamente não tem mais clima. Mas as características seria perfeito demais. Seria, pô. Gerson faz muita falta. Tá? Faz muita falta. Mas o time se adaptou e ganhou sem ele. Tá? Pessoal, vamos ler os últimos superchats aqui. Pare de mandar superchat, pelo amor de Deus, porque aqui já estou sendo cobrado para encerrar a live. Crianças, se quiserem passar aqui atrás, não tem problema nenhum, tá? Será que o Pavlid seria uma boa, valor alto? Henrique, o pessoal perguntou aqui, vem aqui. Chega aqui. Chega aqui. O pessoal perguntou aqui sobre o Neymar, se o Neymar seria uma boa no Flamengo. O que você acha? Não. Não seria? Por quê? Cara, ele jogou muito ruim no Santos, porque, tipo, na hora que ele saiu, o Santos já começou a jogar bem. Então, quer dizer que o Neymar está um pouco atrapalhando o jogo. Você estava lá no Maracanã nesse jogo, né? Você viu o Neymar jogar, não foi? Eu vi. Quando ele saiu, que começou os gols. É mesmo, cara. Você fez um bom comentário, cara. Você tá pronto pra ser um comentarista do futuro. Você tem que ver mais jogo, né? Tu não vê tanto jogo. Tu viu o jogo do Mundial, cara? Eu tava lá no Rio trabalhando. Você viu? E você, Catarina, quer participar? O pessoal quer o Neymar no Flamengo. O que você acha? Se inscreve no canal, galera. Cobra aí. Se você não deixar aí like e se inscrever no canal. Cara, tu ameaçou fisicamente os inscritos? É porque tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no Natal, senão vai se ver comigo. Que isso? Isso já tá escrito ali, né? Tá bom. Ó, o Renato Quintanilha tá falando falsinho 9. O pessoal tá rindo aqui. KKKKK. Catarina, o Neymar no Flamengo, você ia querer? Não sei. Não sabe? Não sei. Que o Vini Júnior... Ela é bailarina, ela não vê muito jogo. Não vê. gosto. Não gosta de futebol? Não. Tá bom. Mas você é Flamengo, né? A única pessoa que tem que voltar é o Vini Júnior. O Vini Júnior seria lindo, né? Quando voltasse. Sim. E também o goleiro do PSG indo pro Flamengo, cara. E também quem? O goleiro do PSG, cara. O goleiro do PSG. Tá. Precisa de um novo goleiro. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu já vou encerrar a live já. Vamos lá. Se inscreve no canal, galera. Tchau. Tchau. Vá. Tá, então fica na moral aí. Fica na moral. O Petônio Ederson seria uma boa pro gol? Sim, seria. Acabou de chegar no Fenerbahçe, né? Seria uma ótima pro gol. Paul Pogba. Não, pô. Para.
Não, para. Não, Pogba não. O Flamengo tem que parar de procurar esse tipo de medalhão numa idade fora do auge, cara. Esquece isso. A Catarina já tá fazendo não aqui também. Fala. Fala aí. Nem pensa. Nem pensa. Tá bom. Tá bom. E o Vitor Anjos, meu xará aqui, Neymar é só marketing. Iria contaminar o vestiário. Tá Você acha? certo, tá certo, tá certo. Muito certo, muito certo. Boa. Filha, você vai pegar uma queda aí? Eles estão suados, estavam brincando. Baixo. Vocês vão se mudar pro Rio? Claro. Responde aí. Eu vou sentir saudade da Alice. Vai sentir saudade de uma amiguinha daqui? Mas você vai fazer amigo lá, né? Mas ela é neném. Ah, tá. E você vai pro Rio? Claro. E você vai ver jogos no Maracanã? Vou ver todos. O apartamento tá só caixa, né? Eu odeio esse balde. Tem um balde de fita horrível aqui que me incomoda muito. Papai, eu posso beber água? Caixa horrível. Pode. Pessoal, obrigado. Como vocês viram, ficou inviável a continuidade da live, tá? O pessoal falando, ó, são os Little Nines. O Ney Castro falando, achava que ele era fã do Neymar. O Henrique gostava do Neymar, né? Que é isso? Não. Não. A primeira vez que ele chorou pro futebol foi na Copa de 22, na derrota pros pênaltis. Né? Eu falei com o papai sobre o Neymar, mas quando ele falou do Vini Júnior, eu gostei mais. O Vini Júnior é legal. Não tem comparação, né? Não tem comparação. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Valeu aí pela audiência, pela paciência. Um grande beijo a todos. Valeu!